oração que Deus não atende, ou seja, oração ineficaz. Muitas vezes nós estamos orando, fazendo oração ineficaz. Não é oração fraca, não. É oração ineficaz. Oração que Deus não vai responder. E nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender a fazer oração eficaz. Orar de uma forma que Deus vai responder a nossa oração. E para isso existem alguns requisitos, amparados pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos orientar. A palavra de Deus vai nos ensinar como nós devemos orar de uma forma que as nossas orações vai ser respondida por Deus. Aleluia. E nossas orações vão ser orações eficazes. Orações que Deus vai ouvir e Deus vai atender. Existem alguns requisitos. Existem algumas coisas que nós temos que reparar. Quando o irmão trouxe aqui uma salvação, o irmão falou alguma coisa que estava de acordo com aquilo que eu já havia colocado no meu coração. Oração eficaz. Irmão, a primeira coisa que nós temos que atender, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção para que a nossa oração seja respondida por Deus. A nossa oração, o primeiro passo, o primeiro requisito é uma oração feita com fé. Não adianta eu dobrar os meus joelhos e orar, fazer oração e não crer naquilo que eu estou orando, não crer naquilo que eu estou falando, não crer naquilo que eu estou pedindo. Oração tem que ser feita com fé. Glória a Deus. Se a oração quiser chegar ao trono de Deus e ser atendida por Deus, primeiramente tem que ser feita com fé. Nós temos que crer, nós temos que confiar naquele que está ouvindo e que vai responder a nossa oração. Nós olhamos para Tiago, a epístola de Tiago. Tiago no capítulo 1, quando Tiago começa a escrever a sua epístola. A epístola de Tiago tinha apenas 5 capítulos. Mas ele é comparada, a epístola de Tiago, como provérbios do Novo Testamento. Nós encontramos em Tiago ensinamentos para o dia a dia. E quando Tiago escreve o seu primeiro capítulo, no versículo de número 6, Tiago diz assim: peça com fé e não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, a oração, para ser eficaz, para que a nossa oração venha ter uma resposta de Deus, para que nós venhamos ser atendidos por Deus, a primeira coisa que nós temos que atender é que nós precisamos fazer uma oração com fé, para que a nossa oração venha ser eficaz, para que a nossa oração venha ser respondida por Deus. Nós temos que ter fé naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos falando, que Deus vai responder a nossa oração. Aleluia. Oração eficaz. Quando Jesus, certo dia, estava voltando para Jerusalém, e era de manhã cedo, Jesus estava com fome, e Jesus avistou uma figueira à beira do caminho. E quando Jesus avista aquela figueira, a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que então Jesus ele foi procurar frutos naquela figueira. E Jesus não encontra frutos. O que Jesus encontra é somente folhas. Ali, aquela figueira é uma figueira infrutífera. Aquela figueira não produzia frutos. Então Jesus ele lança uma palavra. Jesus ele olha para aquela figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Logo a figueira secou-se imediatamente. Quando aquela figueira seca-se imediatamente, a Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos eles ficaram admirados. Os discípulos disseram: Senhor, olha só como essa figueira secou. Aí então Jesus agora traz um ensinamento no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo de número 23. Olha o que Jesus traz aqui, o ensinamento acerca da oração eficaz, acerca da oração com fé. E Jesus então responde a oração dizendo assim: em verdade vos digo que qualquer de vós disser a esse monte: erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crendo que recebereis, pelo eis. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que a oração, para ser eficaz, ela tem que ser feita com fé, tem que ser feita com confiança. Aleluia. Esse é o primeiro requisito, é o primeiro passo para que a nossa oração venha ser respondida por Deus. Muitas pessoas pedem para Deus
mas não crê naquilo que está pedindo. Ela pede para Deus, mas com dúvida no seu coração. É o que o salmista disse: não pense que tal pessoa receberá do Senhor tal coisa. Então a primeira coisa que nós temos que eliminar do nosso coração é a dúvida. Um dia estava o irmão pregando em um culto, o pastor estava ministrando a palavra de Deus e falava sobre fé. Irmão, se nós tiver fé com um grão de mostarda, nós tiramos esse monte, lance daqui para colar, e assim será. Aquele irmão via atentamente a palavra de Deus. Então ele chega na sua casa onde o quarto dele, a janela ficava de frente para o nascente, o sol nascente. Só que havia uma grande montanha, quando o sol nascia, ele cobria o sol e não podia ver o sol nascer. Mas ele lembrou da pregação do pastor naquela noite. Chegou em casa, ele disse: eu vou fazer a oração, a qual o pastor me ensinou. Então ele abre a janela do seu quarto, estende aquela mão dele em direção ao monte e disse: monte, sai daí, para colar. Fechou a janela, foi dormir. De manhã cedo ele levanta, abre a janela do seu quarto e olha para aquela direção onde estava aquele monte, e o monte estava lá ainda. E o monte não havia saído. Então ele disse: eu sabia que isso ia acontecer. Oração com dúvida é uma oração ineficaz, é uma oração que Deus não responde. A nossa oração, para ser respondida por Deus, nós temos que crer naquilo que nós estamos orando. Aleluia. Nós temos que crer naquilo que nós estamos pedindo. Glória a Deus. Não existe uma forma de nós agradarmos a Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz: a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que os que buscam a Deus com fé recebem o galardão, recebem a vitória, recebem a resposta da sua oração. Então a primeira coisa é a oração feita com fé. Você quer ter a sua oração respondida por Deus? Começa a partir de hoje, crê naquilo que você está orando, crê naquilo que você está pedindo, que Deus vai te atender, Deus vai responder. Aleluia. Outra coisa, irmãos, outro requisito importante para que a nossa oração venha a ser respondida por Deus, a nossa oração tem que ser feita com perseverança. Nós temos que perseverar na oração. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, e no versículo 12, Paulo disse: alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Nós encontramos aqui 3 segredos para uma vida cristã vitoriosa. Nós encontramos 3 requisitos aqui para ter uma vida cristã de vitória. Paulo diz: alegrai-vos na esperança, a nossa esperança é Jesus. Aleluia. Seja paciente na tribulação, quando a tribulação vier, quando o problema vier, seja paciente e perseverante na oração. Então nós vamos ter uma vida cristã vitoriosa. A nossa oração, para ser respondida por Deus, tem que ser uma oração feita com fé, uma oração com perseverança. Muitas pessoas deixam de receber as bênçãos de Deus por falta de perseverança. E nós encontramos um exemplo bem claro na Bíblia acerca de perseverança. Nós encontramos uma mulher, a Bíblia não dá o nome dessa mulher. A Bíblia chama ela de mulher cananeia. Essa mulher tinha um grande problema na sua casa, uma grande necessidade. A sua filha estava paralítica sobre uma cama e terrivelmente atormentada. Naquela época, os médicos da época nada podiam fazer pelaquela menina. A mãe havia procurado resolver a situação da sua filha, mas não encontrava nenhum lugar, nenhuma porta, ela batia, não encontrava solução para a sua filha. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Ela foi atrás de Jesus. Jesus estava passando perto da sua casa, perto das partes de Tiro e Sidom. Então aquela mulher, ela corre atrás de Jesus em busca de um milagre para a sua filha. Quando ela chega perto de Jesus, havia uma grande multidão que estava em volta de Jesus. E aquela mulher gritava: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia nos fala que Jesus não lhe deu palavra. Ou seja, Jesus não respondeu a oração daquela mulher.
Eu quero dizer uma coisa para ti, nós aprendemos algo aqui, irmão, que existem 3 maneiras de Deus responder a nossa oração. A primeira maneira que Deus responde a nossa oração é com sim. Nós oramos e nós pedimos, Deus, sim, meu filho, aqui está. Mas muitas vezes Deus responde a nossa oração com não. E o não de Deus é bênção para nós. E muitas vezes Deus responde a nossa oração com... Tenha paciência. Aleluia. Tenha perseverança. Muitas vezes Deus prova a nossa paciência. Eu quero pegar um gancho aqui, irmãos. A paciência, irmãos, muitas vezes nós oramos errado. Eu já falei aqui outra vez. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, dá-me paciência, Senhor. E paciência é uma coisa que Deus não dá. Como assim Deus não dá paciência? Então eu estou orando errado, sim. Paciência Deus não dá, irmão. Paciência é um fruto do Espírito. Uma pessoa convertida, salva por Jesus, ela tem que produzir frutos. E um dos frutos que ela tem que produzir é a paciência. Aleluia. E a paciência, irmãos, é um fruto que nós temos que mostrar para Deus. É um fruto que Deus procura em nós. A paciência. Se nós orarmos e pedirmos para Deus paciência, sabe o que Deus vai nos dar para nós? Romanos capítulo 8, versículo 3, nos diz que a tribulação produz a paciência. E a paciência é perseverança. E a perseverança não vai trazer a vitória. Se eu peço para Deus a paciência, Deus vai me dar algo para criar a paciência, tribulação, porque a paciência só é manifesta em meio às dificuldades. Na bonança não precisa de paciência. E aquela mulher, então, Deus está provando a paciência dela, Deus está provando a sua persistência. Jesus não me deu palavra, não me responde. Mas a mulher não desistiu, ela foi perseverante. Ela então vai e se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E Jesus olha para aquela mulher, irmão. Diz para aquela mulher: mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Isso aprovou ela no máximo. E ela então desce os degraus da humilhação. Senhor, os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo: Senhor, apenas uma migalha da tua bênção será para mim a minha vitória. Aleluia. E quando Jesus olha para o coração dela, viu aquela mulher algo, irmãos, que Jesus olhou. E Jesus olhou para o coração dela e disse: mulher, grande é a tua Fé. Fé. Grande é a tua fé. A fé faz que nós tenhamos perseverança. Vai para casa e seja feito assim como tu crestes. Eu fui para casa e o milagre havia acontecido. Então a nossa oração, para ser respondida por Deus, tem que ser uma oração perseverante. Colossenses capítulo 4, versículo 2, nos diz: perseverai na oração, velando nela com ação de graça. Então a nossa oração tem que ser uma oração perseverante. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Batei, abrir-se-vos-á. Buscais e achareis. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, o que bate, se abre. Jesus diz: qual de vós é o pai? Se o filho pedir uma pedra, ele dará um pão. Se ele pedir um peixe, lhe dará um escorpião. Se pedir um ovo, ele dará uma serpente. Se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quando mais o Pai Celestial, que ele dá o bem àqueles que pedem. Irmãos, que nós oramos com fé, que nós oramos com perseverança, as nossas orações vai se tornar oração eficaz, oração que Deus vai responder. Outra coisa que nós temos que levar em conta, para que a nossa oração venha ter uma resposta de Deus, para que a nossa oração venha ser atendida, venha ser uma oração eficaz, nós temos que levar em conta a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos fora da vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos, irmãos, de acordo com a nossa oração, nós queremos algo, mas que é fora da vontade de Deus. E Deus não vai responder. Primeira Epístola de João, capítulo 5, e versículo 14. Olha aqui, diz: primeira Epístola de João, capítulo 5, e versículo 14. João, quando escreve o Evangelho, e João também escreve uma epístola. Primeira, segunda e terceira. João escreve 3 epístolas. Mas na primeira epístola, João, capítulo 5, e versículo 14, olha que João diz assim. João, ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Aleluia. Ele nos responde. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos
que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. A nossa oração, nós temos que levar em conta a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus no momento. Só que Deus conhece o dia de amanhã. Às vezes nós estamos pedindo para Deus. Se Deus nos dá naquele momento, nós vamos acabar nos machucando, acabar nos ferindo, nós vamos acabar tendo que sair fora dos caminhos de Deus. Então nós temos que levar em conta a vontade de Deus. Por exemplo, uma mãe que está lá na cozinha preparando o almoço, ela pega então a galinha para preparar o almoço, coloca em cima da pia, pega uma faca afiada para cortar aquela galinha, e a sua filhinha observando, e a filhinha: mãe, dá a minha faca, eu quero brincar com ela. A mãe vai atender aquela criança? Claro que não, porque aquela criança vai se machucar. É assim, irmão nosso, com aquela criança. Muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus, e nós queremos que Deus nos dê, mas se Deus nos dá aquilo que estamos pedindo, nós vamos acabar nos machucando, porque está fora da vontade de Deus. Aleluia. Lembra da oração de Jesus? Quando Jesus, antes de Jesus ser crucificado, ele vai ao lugar, o jardim, Getsemane, e ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aleluia. Naquele momento, ele orava como um homem. Porque, como homem, ele sentia a angústia da morte. Ele sabia, como Deus, ele sabia do sofrimento, como o homem estava angustiado. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que Jesus, como Deus, Jesus tem duas naturezas: 100% homem, 100% Deus. Como Deus, ele via as pessoas sem salvação, sendo lançadas no inferno, sem direito ao perdão, sem direito à salvação. E Jesus: Pai, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Nós temos que levar em conta a vontade de Deus para que as nossas orações venham a ter resposta de Deus. Para que tenha oração eficaz, as nossas orações têm que levar em conta a vontade de Deus. Quando Jesus, no capítulo 15 da Epístola de João, e o versículo de número 7, Jesus disse: se vós tiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedir, tudo que pedir, crendo que recebereis. Então nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração e levar em conta a vontade de Deus. E outra coisa, irmãos, nós temos que estar dentro da vontade de Deus e levar em conta a vontade de Deus. No momento que isso aqui, Mateus capítulo 6, versículo 30 e 15, nós lembram? Buscai, em primeiro lugar, o reino. Aleluia. E as demais Coisas da farinha. você não acrescentado. Ou seja, eu tenho que levar em conta primeiro a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós, para termos a resposta de Deus, nós temos que buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Olha que Glória a Deus. a primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo de número 3 e o versículo de número 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, lhe recebemos, porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável à sua vista. Fazemos a sua vontade. Quando eu faço a vontade de Deus, Deus tem o prazer de nos abençoarmos. Então a nossa oração, para ser respondida por Deus, nós temos que levar em conta a vontade de Deus. Aleluia. E também a oração, ela existe pureza de coração. Nós temos que ter um coração puro. Nós temos que, o Salmo de número 66, versículo 18, o salmista ali diz: se eu atentar a iniquidade do meu coração, se eu atender o desejo do coração, a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá, Deus não me responderá. Então nós somos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o que habita em vós é proveniente de Deus, não só de vós mesmos, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Então nós fomos comprados, irmãos, pelo preço de sangue de Jesus. Aleluia. Então nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, que nós sermos santificados, cada dia nós nos santificamos. Então essa é a oração que Deus responde. Quando é a oração que Deus não responde? Se tem oração que Deus responde, logo tem oração que Deus não responde.
Uma coisa, irmãos, que Deus não responde é falta de perdão. Quando eu não libero perdão, as minhas orações vão ser impedidas por Deus. Muitas pessoas não perdoam, e essas orações são impedidas por Deus. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, os discípulos chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. E Jesus, então, no capítulo de número 6 de Mateus, no versículo de número 9, Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E Jesus, Pai Nosso, quando orais, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E mais adiante, Jesus diz assim, ó: porque aquele que não perdoar o seu irmão, aquele que não liberar o perdão, não vai receber o perdão de Deus. Então, nossa oração não ser oração vãs. A oração, se nós não perdoarmos o nosso irmão, aquele irmão que fez alguma coisa contra nós temos que perdoar. Nós temos que... Jesus foi o meu exemplo. Jesus lá na cruz, sendo pregado, crucificado, as pessoas soltavam dele: Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Você quer ter oração respondida por Deus? Oração que Deus não responde, mas oração feita com falta de perdão. E oração com incredulidade no coração. Oração com incredulidade. A Bíblia nos diz, Isaías 59, versículo de número 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Não estou contado. Minha mão está encolhida para que não possa salvar. Mas as nossas iniquidades, nossos pecados, é que fazem divisão entre nós, para que Ele não nos responda, para que Ele não nos ouça. Então nós temos que aprender a orar, mas de uma forma que Deus vai nos responder. Outra oração que Deus não responde, mas oração feita com propósitos egoístas. Muitas vezes nós oramos com egoísmo no nosso coração. Olha o que diz Tiago no capítulo 3, e no versículo, Tiago 4, no versículo 3, Tiago diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para os vossos próprios deleites ou egoísmos. Quando nós pedimos para Deus e pedimos mal, e a nossa oração não vai ser respondida por Deus. Oração com propósitos egoístas. Irmãos, nós temos que aprender a orar de uma forma que a nossa oração dê sua oração eficaz. Nós vamos orar, irmãos, e vamos levar em conta a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Primeira coisa que eu perguntar: Senhor, eu sempre quando oro, irmãos, eu aprendi isso. Eu oro: Senhor, que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que eu queria muito trabalhar. Logo que eu vim para Cachoeiro do Sul, vim lá da cidade de Campo Bom. Eu tinha um bom emprego lá. E lá eu saí desse emprego, peguei meu seguro-desemprego, eu vim para Cachoeiro do Sul. Terminou o seguro-desemprego e eu comecei a pedir para Deus um trabalho. Eu preciso de um trabalho. E apareciam vários trabalhos para mim. Só que, como eu estava chegando e havia uma grande carência na arte para ajudar quem Deus trabalha na igreja, e aquilo me tirava dos cultos. O meu desejo de coração está ajudando, auxiliando. Eu disse: Senhor, eu quero um trabalho, eu quero um serviço, Senhor, que não me tire dos cultos, porque eu quero pregar, eu quero estar ajudando, eu quero fazer a tua obra. Senhor, me dê um trabalho, me dê um serviço, Senhor, que seja um serviço que não me peça eu estar na tua casa. Irmãos, que Deus me deu um trabalho. Hoje eu trabalho integral na obra do Senhor. Então é 24 horas na obra de Deus. Eu atendo aqui ao interior e na cidade, faço visitas, eu vou nos hospitais. Agora o pastor me pediu para eu outra congregação, por falta de obreiro na cidade, eu tenho que fazer outro trabalho. Eu peguei o Luiz lá para pegar na quarta-feira, nós atendemos um trabalho na falta de obreiro. Então Deus me deu uma facilidade para ficar 24 horas na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor.